Muito obrigado, tá? Agora estou gravando, ok? Enfim, gente, boa tarde a todos, né? Então, dando sequência à aula anterior, a gente hoje vai falar sobre balanço de massa por componente e por que ela é importante, né? Eu já falei para vocês que quando eu pego um alimento, eu posso trabalhar nesse alimento de acordo com o meu interesse de várias formas. Fora a forma real, com a complexidade que o alimento tem, né? Então, por exemplo, uma cerveja só o aroma da cerveja é uma centena de compostos voláteis, né? Tem aldeídos formados ali, tem acetonas, enfim, cetonas, perdão, entre outros compostos voláteis que vão dar o aroma característico, o sabor da cerveja. Então, assim, eu não posso falar que a cerveja são 2, 3 componentes, são uma centena, milhares de componentes, tudo bem? A qualidade. Agora, quando eu vou fazer um processo térmico na cerveja, eu esqueço isso tudo. Para mim, cerveja é basicamente o quê? Água. Entendeu? Se eu vou fazer processo térmico na cerveja, do ponto de vista de energia, tá? Não de qualidade, pelo amor de Deus, tá? Do ponto de vista de energia, eu trabalho a cerveja como se fosse água, ou o mais próximo possível da água. Se eu não tiver dados, né? Eu não sei qual é o CP da cerveja. Se eu falar que o CP da cerveja é igual da água, eu vou estar errando? Vou. Vou estar errando muito ou vou estar errando um pouco? Um pouco. Entenderam? Então, esse tipo de abordagem é fundamental para a gente da engenharia poder resolver os problemas. Lembrem-se, lembram? A gente, na verdade, tem que resolver problemas, né? Esse é o nosso papel como engenheiros. E aí a gente vai pegar algo que é complicado e vai transformar em algo simples, tá? Então, a cerveja, que podem ser centenas até milhares de compostos, pode ser uma única substância de acordo com o meu interesse. Se eu estiver falando de balanço de energia, eu quero saber quanta energia eu vou colocar dentro da cerveja. Eu não vou estar me preocupando com os compostos voláteis para fazer o CP da cerveja. Eu posso falar que é apenas água. Entendeu qual é o grau de simplificação? Obviamente, Luciano, eu não vou poder pensar em botar 200 graus na cerveja, pô. Porque eu tenho um limite de temperatura que eu posso trabalhar ali, garantindo a qualidade de cerveja, entendeu? Então, tem uns set points ali, uns limites, em que me garantam que dentro daquela faixa de temperatura eu posso trabalhar pensando que a cerveja é água. Entenderam a lógica? Então, isso é quando eu pego algo que é muito complexo e transformo na mais básica possível. É uma coisa só. E aí, um balanço de massa global, ele vai ser importante, vai ser útil para caramba numa situação como essa. Se eu tiver fazendo um balanço de energia para a cerveja, que vai ser pasteurizada, por exemplo, eu posso trabalhar com a cerveja como se fosse um único composto, um único componente. E esse eu vou usar o balanço de massa global. Entenderam? Agora, imagina uma situação em que você está secando, está fazendo banana passa. E você não vai fazer esse processo em batelada. Eu já expliquei que é batelada aqui, ou ainda não expliquei? Já expliquei, né? Então, batelada, ou seja, não é batelada, você não vai chegar, não é um sistema fechado, né? É um sistema aberto, contínuo. Você vai passar uma esteira, tá? Dentro de um túnel, tá? Um túnel. Esse túnel vai ter ar passando em contracorrente, o ar vem aqui, o alimento vem na esteira passando assim, tá ok? Então, o tempo de residência, o tempo que ele fica dentro desse produto, ele é calculado, de modo que ele entre com 80% de umidade, por exemplo, banana, né? Dentro da situação, e sai ao outro lado por 40% de umidade. Hipotético, tem que saber qual é o valor exato, tá ok? Isso tudo, para eu calcular isso, eu preciso saber o seguinte: primeiro, como que a água se comporta? Lembre-se, a banana vai ter proteína, né? Vai ter vitamina, vai ter fibra solúvel, fibra insolúvel, vai ter uma quantidade enorme de compostos que ficam na fase sólida. Também tem voláteis, a banana tem aroma, né? A banana tem um sabor característico, tem um monte de compostos voláteis, ou seja, gases, né? Vapores. Ela também tem vários líquidos também que compõem a banana, além da água. Mas para mim, para fazer esse problema de calcular o tempo necessário dentro de um secador, para que ela entre a uma umidade conhecida inicial e saia como banana passa, de acordo com a Anvisa, para garantir a qualidade, né? Que sabem que a umidade reduzida diminui um parâmetro fundamental, não é? Qual é o parâmetro que eu estou falando? A atividade de água. A atividade de água que garante que alimentos secos fiquem aí anos e anos sem serem deteriorados, né? Enfim, então isso tudo eu como processo, eu garanto isso. E para resolver esse problema, eu não posso trabalhar na banana como se fosse um sistema multicomponente, entenderam? Aí eu vou trabalhar a banana como se fossem apenas dois componentes. Quais são? A fase sólida, que não vai embora no ar, e a água. E aí, para eu resolver um problema de balanço de massa sem uma energia, para saber o tempo que a banana vai secar, eu preciso saber qual é o percentual de umidade que eu quero. E quando eu falo em percentual de umidade, ou seja, saber a massa de alguma coisa em relação à massa total,
eu preciso também abrir mão de uma outra ferramenta, além do balanço de massa global, que é o balanço de massa por componente. Eu posso, da mesma forma que eu quantifico, tá? Eu contabilizo a quantidade de matéria total que entra e que sai do sistema, eu posso também contabilizar a matéria que entra e que sai de um único componente. Entenderam a teoria por trás? A lógica? Aí, vamos imaginar agora, vamos generalizar. Luciana, isso é só para secagem? Não. Tá? Isso também pode ser aplicado em outro processo físico. Mistura. Tá? Vocês sabem o que é um néctar, né? Néctar é basicamente você adicionar açúcar, né? em fruta, em suco, né? Pega um suco ali diluído, tem um sabor, um aroma, né? Ou até mesmo já gente, acabei de falar mais cedo aqui agora, ficando a idade. Evaporado, né, concentrado, e aí você adiciona água e açúcar. Isso é, de forma bem simplificada, o processo, né, de fabricação de néctar de fruta. Esses sucos aí que a gente vê Del Valle são néctares, né? Então, veja bem, é um processo de mistura. Eu adiciono açúcar e água a um suco concentrado. Imagina, então, uma planta enorme que basicamente faz o quê? Essa caixinha. Entra, né, o suco concentrado, entra água e entra açúcar no mesmo tanque, vai sendo agitado e vai sair o néctar lá embaixo. Então, qual é o parâmetro de controle aí, gente? Em termos de massa, né? É a concentração, certo? E a concentração, repito, o néctar tem um monte de coisa, né? A mesma história que a gente falou para banana, serve para o néctar, tá, gente? Vai entrar água e vai entrar o que? Açúcar. Então, o que é esse processo, basicamente? Para mim, são dois componentes, perdão. Água e sólidos, do mesmo jeito. Vou nem falar em açúcar, vou falar em sólidos, porque eu vou falar para você que o Brix do suco de fruta, de 12, por exemplo, é basicamente açúcar. Ah, Luciano, não é verdade. Não é verdade. Mas se eu trabalhar dessa forma, eu não vou errar. Ah, eu sou mais conservador. Eu quero trabalhar com açúcar, água, porque eu quero saber, Luciano, a quantidade exata de açúcar que eu tenho que colocar. Eu vou trabalhar com açúcar, água e demais sólidos. Tudo bem? E aí eu sei, separo o açúcar das fibras que tem ali. Separo o açúcar das fibras insolúveis e solúveis que tem ali. Entenderam? E aí eu posso, opa, eu quero saber só. Então, assim, eu posso, então, trabalhar com 3 componentes: água, açúcar e demais sólidos. Aquilo que não interessa eu estou botando água e açúcar. O restante que está vindo no alimento, que também tem açúcar, né? Tá? Ele tem açúcar e outros sólidos. Tudo bem? Estão comigo? Esses sólidos são inertes no processo. Eles entram e saem sem nenhuma modificação. Então, eu vou pegar, por exemplo, um problema como esse e vou transformar algo que é complexo em algo mais simples, seja com 2 ou até mesmo com 3 componentes. Estão entendendo? E aí, gente, para concluir essa introdução, eu posso também pensar, tá falando com vocês, na evaporação. Né? A evaporação, eu não sei se já viram como é que funciona, né, lá no ensino médio, é um processo de separação também. Qual é a força motriz para evaporar? A força, na verdade, o que é evaporação, gente? Na verdade, é tirar a umidade. Né? É tirar água. É tirar água de uma solução, não é? Sim ou não? Ah, sim. Qual é a diferença, então, de uma evaporação para uma secagem? A velocidade com que a água é retirada? E a Velocidade que a água é retirada. O que mais? Acho que na quantidade também, né? Porque quando você fala em secagem, é quase um processo de conservação. Você deixa ali 12, 13% em alguns grãos, e na evaporação você só está concentrando o produto, né? Ah, o que mais? Alguém mais? A evaporação é mais natural, não? Evaporação mais natural. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. A gente está aqui para isso, hein? Tá ok? Vamos lá, porque a gente talvez saia daqui hoje com uma opinião um pouco diferente. Alguém tem mais alguma contribuição a falar? A diferença de secagem e evaporação? A minha pergunta, sabe por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque eu vou perguntar para vocês sabem, já ouviram falar em liofilização? Liofilização? No inglês, existem alguns autores que eu prefiro que falam liofilization, né? Que eu acho correto. Mas o termo mais usual qual é? É freeze drying. Não se assustem, tá? Se você for, freeze, de congelado, né? Freeze drying, tá? De secagem.
E aí eu quero provocar vocês para ver se esse termo está certo. Então, a primeira pergunta é, tanto a banana passa quanto o leite condensado, o processo, né, o fenômeno físico, qual foi? Tirar a separação de água de uma solução. Certo? Porque, de certa forma, um alimento sólido também é uma solução, né? Sólido. Beleza? E aí a gente pergunta qual é a diferença. E aí, assim, gente, para eu falar que é uma secagem, o que é uma desidratação, o que é uma evaporação, o que é uma oleoфilização? Vocês precisam se apropriar mais daquilo que vocês já sabem. Tá? Vocês tenham certeza, todos vocês têm essas bagagens com vocês. Por exemplo, gente, lembra, como é que você usa a filtração? Quando você usa a decantação? Qual a diferença da decantação para a filtração? A decantação é um processo gravitacional, né? Isso, perfeito. Ambos são processos de separação, né, de suspensões. Não pode ser solução. Solução não funciona, né? Solução não dá para você nem filtrar e muito menos você decantar. Vai ficar lá meses e meses, a solução continua lá, solução. Uma suspensão, tem um sólido mais grosseiro, que não se solubiliza completamente naquele líquido, você pode separar com uma filtração, que é você forçar, né, mecanicamente a passagem, né, dessa suspensão por um meio poroso, confere? E aí esse meio poroso, então, vai reter os sólidos, não é isso? E vai passar o líquido clarificado, não é? E esse processo é fisicamente muito parecido com a decantação. Mas a diferença é o quê? Que você vai deixar com que o próprio peso, a gravidade dessas partículas, com o tempo, né, ela vai então precipitando e indo para o fundo. Tudo bem? Perceberam, portanto, que, olha só, gente, embora seja muito semelhante para que a gente vai usar, elas são muito diferentes. Decantação é uma coisa, filtração é outra coisa. Vocês entendem isso? Beleza. Aí eu posso falar, gente, um monte de coisa, tá? Por exemplo, destilação. O que é destilação? Vamos lá. Vocês sabem, gente. Ah, você não fiz operações, você vai fazer operações daqui a 2 anos. Vão arrebentar, não tenho dúvida nenhuma. Eu não estou perguntando aqui qual é o tamanho da torre, não, tá? Você vai aprender em operações metálicas com a Mariana, qual é o tamanho da torre, para fazer uma separação específica, tá? Aqui não é isso. A pergunta é, o que é uma destilação? Vocês viram isso no ensino médio, tenho certeza. É uma separação por meio de pontos de ebulição diferentes. Maravilha. Então é isso. Então, quando eu tenho 2 líquidos, né? Uma mistura, uma solução líquida, né? Uma solução líquida que tem que ter pontos de ebulição diferentes. Entenderam? E aí, vou dando um passo de volta, a secagem, ela não é remoção de umidade? Da mesma forma que a evaporação é uma remoção de umidade? Agora, como é que eu faço na secagem e como eu faço na evaporação? Alguém sabe como é que é feita a evaporação? É a pressão. Então, peraí, só um segundo. Agora deixa as meninas, vai, fala. Não, eu sei que você está pensando assim, em exemplo cotidiano, né? Por exemplo, quando você lava roupa e tal, é uma evaporação, né? Na temperatura ambiente. E a secagem pode ter vários métodos que a gente faz, sei lá, uma estufa. Tá, então. Usa calor. Secar uma roupa... como é que você usou a frase? Que a roupa vai secar na temperatura ambiente, né? Isso é evaporação ou isso é uma secagem? Eu acho que os 2, né? Entendeu? Vamos lá. Vou ajudar vocês. A intenção aqui não é deixar ninguém desconfortável, tá? É o seguinte, ó. Secagem. Ó, não confundam desidratação com secagem. Desidratação nada mais é do que você retirar água. Tá? Secagem é você fazer uma desidratação mediante a passagem de ar. Se tem ar em contato com o seu alimento, em contato com a sua superfície, com a sua roupa, esse ar tem que estar seco. Quem aqui mora fora do Rio? Alguém aqui mora fora do Rio? Alguém morou fora do Rio algum tempo? Foi para Campinas? Não foi para Semiária, não? Semalim?
Não foram? Amém, Jesus. Então tá bom, lá vocês vão se perder. Mas veja bem, gente, o que acontece em Campinas, em Brasília, no Planalto Central? A umidade relativa do ar é baixíssima. Você fica com o lábio, estoura seu lábio. Sabe, tem que usar manteiga de cacau. É horroroso. Tua pele fica, sabe, embranquiçada. Por quê? Você seca. O ar é tão seco, que ele rouba a água de onde quer que esteja. Eu não quero entrar aqui, tá, em secagem para vocês, tá? Que aqui é outro tipo de disciplina. Mas é importante vocês entenderem que se eu tiver um ar seco, o ar seco, gente, sabe que o ar carrega a umidade, né? Quem está no Rio sabe disso. Você abre aqui agora, tá aquele bafo. O que é esse bafo? É a umidade relativa do ar que está alta. Vai chover. Eu sei que vai chover, porque está muito abafado, né? Todo mundo sabe que não vai chover. Pô, hoje vai chover, amanhã vai chover. Hoje à noite vai chover, com certeza. Hoje à noite vai chover. Porque aqui em casa, pelo menos, está um bafo, sabe? Estou suando aqui, mesmo no ventilador ligado. Por quê? O ar está cheio d'água. Esse ar do Rio, ele é muito ruim para secar roupa. É ruim para secar roupa. Em Campinas, seca roupa no inverno, rapidinho. Aqui não. Aqui demora para secar. E só seca no Rio porque a temperatura é muito alta. Então, gente, para você entender, para a gente concluir isso aqui, para você entender que é importante você entender os processos, porque aí, sabendo como é que funcionam os processos, os problemas que vocês vão ver sobre balanço de massa e energia vão ficar mais claros, né? Então, a secagem é um processo de remoção de umidade mediante a passagem de ar convectivo. Vocês lembram de condução, convecção, radiação, não lembram os conceitos? Condução é quando há contato direto, não é isso? E o processo é molecular. A secagem não é condutivo, ela é convectivo. Ela tem que ter um material líquido ou gás em movimento. Tá? Então, a secagem ela é convectiva. E aí, o ar que está mais seco vai roubar a umidade do alimento, que está mais úmido. Entenderam? Ah, Luciano, eu consigo tirar toda a água por secagem? De jeito nenhum. A limitação vai ser sempre o quê? A capacidade de secagem do ar. Se você deixar um biscoito aberto, né? Dentro do potinho, né? Deixar aberto o biscoito, o que acontece com o biscoito? Ele fica mole. Por que ele fica mole? Porque ele ao invés de secar, ele molha. Tá? O ar, aqui no Rio, é tão úmido que um biscoito maisena, ele vai roubar água do ar. Vai chover no biscoito, em outras palavras. Entendeu a diferença de secagem? O que é secagem? Aí eu pergunto, o que é a evaporação, Luciano? A evaporação não envolve fervura, não envolve você mudar de fase por adicionar calor à mistura. Um evaporador, gente, sempre tem água fervendo. Ah, então se eu ligar a minha panela de pressão aqui, a minha chaleira, botar água e açúcar, o que vai acontecer? Você vai estar evaporando. Vai chegar um alto, vai ter só açúcar. Obviamente, a temperatura é tão alta que vai caramelizar o açúcar, não vai ter açúcar puro. Você vai ter uma reação química acontecendo depois, né, em seguida. Mas, via de regra, a chaleira é cheia de água e açúcar. Você botar calor, a água evaporar, é o processo de evaporação. É isso que acontece no leite condensado. Aí é que está a diferença. Quando você bota para ferver, por que vocês vão fazer fisicoquímica, gente? Termodinâmica. Para vocês dominarem que, se eu abaixar a pressão em que essa ebulição acontece, a temperatura que ele vai ferver vai ser o quê? Menor. Então, a evaporação, na indústria, ela ocorre a vácuo. Quando eu falo a vácuo, pelo amor de Deus, não é ausência de matéria, não, hein? Vácuo é qualquer coisa abaixo de uma atmosfera, tá bom? Usa esse termo, por exemplo, é vácuo. Não é vácuo absoluto, não, hein? Vácuo é qualquer coisa abaixo de uma atmosfera. Então, qualquer coisa abaixo da atmosfera, a solução que vai ferver, que é água com açúcar, vai ferver abaixo de 100 graus. E aí a qualidade do produto fica melhor. Porque você não danifica, vou falar assim, tá? Os materiais são termossensíveis. Por isso tem que saber a equação de Clausius-Clapeyron. Quem que lembra aqui? Alguém lembra, né? Enfim, que é ln de P, blá, 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 temperatura, 1 sobre T. Para quê? Que quanto maior a temperatura, maior é a pressão. Então, se você tem uma atmosfera, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Uma solução aquosa de açúcar,
embora ela ferva acima da temperatura da água pura, vai ferver ali por volta de 110, 105 graus Celsius. Agora, se eu boto para 50%, né, da atmosfera, eu já consigo uma redução muito grande de temperatura para 80, 90 graus para ferver. Então, a evaporação é muito diferente da secagem. Compreenderam? Aí eu pergunto, o que é liofilização? Alguém sabe o que é liofilização? É uma evaporação, gente. Só que é menos 50 graus Celsius. Você congela o negócio a menos 50 graus Celsius e pede para ele sublimar. Isso é o quê? Evaporação. Então, se você for comparar uma liofilização com a secagem ou com uma evaporação do leite condensado, quem é mais próximo dele? É a evaporação. Só acontece em temperaturas muito baixas. E a pressão de vapor é muito baixa. Por isso que você acha que é secagem, mas não é secagem. Entendeu? O que faz com que a água vá embora não é o ar. É o quê? É a pressão, é a relação pressão-temperatura. Então, gente, para a gente poder entender, quando a gente falar para vocês, um processo de secagem. Então, o que é o processo de secagem? Eu tenho ar em contato com o alimento que faz com que a umidade vá embora. E o meu componente de interesse passa a ser quem? A água, que vai estar nas duas fases, tanto no gás quanto no sólido. Entenderam? No alimento. Sem evaporação, o que é que eu tenho? Eu tenho um processo que entra uma solução, a palavra solução tem que estar bem clara para vocês, tá? E faz com que a pressão lá abaixo seja mais baixa, vai entrar em ebulição, vai sair por cima um vapor d'água, e por baixo vai sair o quê? Uma outra solução mais concentrada. Bingo! Entenderam? E aí uma palavra do tipo, evaporação, você já sabe, inclusive, como é que é o desenho. Vou fazer agora, tá? Fiquem tranquilos, tá bom? Eu falo para vocês que é uma mistura. O que é uma mistura? Eu tenho uma corrente com a concentração específica, não sei qual é, X, que vai se misturar com a outra corrente, com a concentração X2. E vai sair uma terceira, pelo menos, com a concentração X3, resultante de X1 e X2. Então, quando vocês lerem ou ficarem sabendo de um problema em que a gente fala qual é o processo, vocês precisam conhecer o processo. Luciana, não sei se eu conheço de processo, o que eu faço? Nada. Vamos aprender juntos, entendeu? Então, vai no Google e vê qual é o processo de secagem. O que ele quer dizer? Estudem. A aula assíncrona vai ser isso, tá? Estudem os processos. O que é uma secagem? O que é evaporação? Não acredita em mim. Você não está maluco. Essa barba dele pintada aqui, né? Dele, branquinha, ele está doido. Vou ler o que é isso. Leia o que é evaporação, leia o que é liofilização, leia o que é mistura, leia o que é decantação, e aí vocês vão entender que eu nem preciso desenhar. Né? Porque quando eu dava a PEA, eu fazia o desenho, né? Fazia enunciado. Aqui não. Aqui eu só faço enunciado. Na secagem, você já tem que, na sua cabeça, como engenheiros, já tem que passar o que é a secagem como um balanço de massa, entendeu? Como um sistema, como um volume de controle. Quando eu falo para vocês o que é evaporação, vocês já tem que ver o que é o volume de controle respectivo. E aí vocês vão entender que no livro que eu dei para vocês, vocês que descobriram, né? De algum jeito, não sei aonde, um PDF aí que está circulando, parabéns a quem conseguiu, tem lá no finalzinho um monte de desenhos, já viram? Alguém já fuçou aquele livro lá que vocês acharam? Depois dá uma fuçadinha. No finalzinho tem um monte de setinhas, do tipo, uma secagem, tem inclusive qual é o desenho. Como é que mistura? Então, na hora de você botar um fluxograma de processo, tem um desenho, como é que é a filtração, como é que é uma evaporação, tá? Por quê? Porque ele é autoexplicativo. Entenderam, crianças? Luciana, só uma dúvida. Eu já tinha pesquisado sobre liofilização antes e falava que era o processo de secagem por sublimação, não evaporação. Então, eu acabei de explicar para a senhorita, né, que tem gente que fala errado. Porque você acha que convir comigo. Se a secagem é ar convectivo, a sublimação é um processo de mudança de fase por energia. Isso é evaporação.
é que acontece o seguinte, como o processo ele foi descoberto por acaso, vamos falar por acaso, é o seguinte, as pessoas viram, se eu abaixar a temperatura, né, demais, eu consigo evaporar, ou melhor, consigo tirar a água daquele alimento, secar aquele alimento, desidratar aquele alimento, e aí o que acontece? A tradução do termo ficou errada. Então, liofilização seria o correto. Liofilization, tanto é que tem alguns autores que eu confio melhor, eles chamam de liofilization. Agora, como pelo uso? É pelo uso. Igual o Gillette. O que é Gillette? O que é Gillette? Tem um nome figura de linguagem, né? Catacrese, sei lá como chama. Gillette. Braço do sofá. Tem uns nomes assim? Que a gente não sabe explicar. Mas, por exemplo, Gillette na verdade, o que é Gillette? Uma lâmina de barbear. Ninguém hoje fala mais de outra coisa não seja Gillette. Gillette é marca, né? Então, tem coisas que acabam sendo pelo uso, ninguém ousa mexer. Mas você acha que convir comigo, porque a gente acabou de entender agora, que liofilização não é secagem. Quem está falando para vocês é um doutor em fenômeno de transporte e secagem. Me perdoe aqui minha carteirada, tá? Não é secagem. É um processo de remoção de umidade mediante mudança de fase. Caramba! Então, isso aí, para mim, se eu for classificar, vai ser evaporação. Não é evaporação, entenderam, gente? Pelo amor de Deus, não falei que é igual. É um processo, se for falar que é parecido, ele é muito mais evaporação do que secagem. É isso que eu estou falando. É um processo totalmente diferente da secagem e totalmente diferente da evaporação. Mas se ele tem algum parentesco, não é com a secagem. A secagem tem que ter ar em movimento. Se você vir um liofilizador, você vai ver que ele não tem ar em movimento. Entendeu? Você tem um evaporador gigante, um liofilizador gigante, que o ar entra e sai. Cara, se for assim, é um secador a baixíssima temperatura. Aí é secador. Agora, se você abaixa a pressão e faz com que a água vá embora, pressão baixa, a menos de 50 graus Celsius, isso não é secagem. Secagem é o ar em contato com o alimento e chega uma hora que o ar para de secar, porque ele ficou úmido, né? Vocês sabem o que é isso quando a gente está falando de secar roupa. Se você puser um monte de roupa junta, num lugar fechado, aquele lugar fica até pingando, fica pingando da parede, né? Já viram isso? Alguém mora em apartamento aqui? Pequeno não, né? Ainda bem. Quem mora em apartamento muito pequenininho, né, fechadinho, pouco arejado. Oi? Eu moro em apartamento pequeno. Então, se você põe a roupa para secar, normalmente, não sei se é antigo, né? Em Copacabana tinha muito disso, apartamentos muito antigos, eram mal planejados. E aí a área de serviço ficava no meio, tipo uma torre, né? Um quadradinho, né? Ponta a ponta, para onde o ar passa, só que são uns 30 andares. Aí os bares de baixo não vê a luz do sol, o ar não flui, fica parado ali o ar, aí a área de serviço é virada para esse meio, né? Para esse interior, né? Esse tipo um cilindro, né? Gigante. E aí a roupa fica lá, bota um monte de roupa naquela areazinha minúscula de 4 metros quadrados, e aí não seca. E quando seca, vai para o ar e bate no teto, tá mais frio, fica chovendo dentro de casa. Isso é secagem. Ou a chuva, porque a chuva é o inverso de secagem, tá, gente? O inverso de secagem é chuva. Tá? Esse assunto dá para a gente bater um papo aqui maneiro, assim, a gente vai explicar para vocês o que é a umidade relativa do ar, como é que a temperatura vai afetar isso, mas vou deixar essa conversa para uma outra aula lá na frente, já falando de energia, tá? Aqui é preciso entender, assim, não entra nesse mérito, tá, gente? Se é diferente ou igual. Eu te falo que não é a mesma coisa. Agora, o que eu estou aqui mais preocupado é que vocês compreendam o que é cada um, tá? Se é primo, não importa. Importa o seguinte, sabe o que é a liofilização? Temperaturas baixíssimas e pressões baixíssimas de mudança de fase. Evaporação. Temperaturas são maiores do que a liofilização, contudo, quanto menor a pressão dentro do equipamento, menor a temperatura de ebulição. Tá? Em ambos os casos, sai água pura de um lado. Entenderam? Ó como é que é parecido. Em ambos os casos, vai sair água pura de um lado, que é gelo ou vapor, né? No outro, sabe o quê? Ar com água. Qual é que sai ar com água? Só na secagem. Enfim, anyway, tá ok? Entenderam, gente? E aí o que eu queria que a gente firmasse aqui. Não é essa discussão, tá? Se é ou não é secagem ou evaporação. Mas o quê? Que em ambos os casos eu posso trabalhar como se fossem apenas dois compostos, ou não, dois componentes. A água e aquilo que é sólido, que não vai embora. E nos 3 casos, funcionaria.
trabalhar com a água que saiu por secagem, por liofilização ou por evaporação, e o alimento que ficou, que são os sólidos. Mesmo leite condensado, que é líquido. Entenderam? O restante. Né? Aquilo que não é água. Água e não água. Entende? Beleza? Então, esse é o preâmbulo da nossa aula, tá? A nossa introduçãozinha. Agora, vamos olhar aqui. Vou botar aqui vou desligar minha câmera, tá, gente? Meu computador trava quando eu ligo a câmera e compartilho. Ah, não chorem. Poxa, tá, tudo bem. Chorem. Estão vendo? Então, beleza, olha lá. Aqui, gente, então, a nossa continuação é balanço de massa global. O que é global, Luciana? É A mais B, é o total. Eu não estou preocupado em saber se é massa de água ou massa de sólidos. É a massa de alimento, entenderam? É a vazão máxima, tá? 5 quilogramas por segundo. Quilogramas de tudo, do alimento. Tá ok? Já falamos na aula passada, certo? E agora, o que a gente está falando aqui hoje é o balanço de massa por componente. Então, se eu tenho um sistema A e B, quando eu falo o balanço global, eu estou contando a massa de A mais B que passa, entenderam? É o global. Agora, por componente, eu estou falando quanto que passa de A. Quanto que eu tenho de A no meu tanque? Quanto eu tenho de A aqui dentro? CA, tá vendo aqui? Quanto eu tenho dentro do tanque? Tem a concentração CA. Quanto eu tenho na entrada, nessa massa ME que entra, que é A mais B, quanto que eu tenho só de A? Entenderam? Na massa que sai, MS, quanto que eu tenho na massa que sai A mais B, só de A, que seria CAS. Aqui não é J não, tá? Aqui é o S de quem está tentando dominar o mouse. Tá ok? E aqui, o que é que eu concluo com vocês aqui, gente? Olha, lembram, lá no começo, esse agitador aqui, qual é a função dele? É garantir que não haja gradiente de concentração. Estão lembrados dessa conversa? Quer dizer, Luciana, que qualquer instante, a concentração dentro desse tanque, ela é o quê? Igual. Para um dado instante T, a concentração aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse cantinho aqui superior, ela tem que ser igual à concentração aqui. Que é igual aqui. Que é igual onde, gente? Na saída. Então, a concentração de saída é a concentração identicamente dentro do tanque. Alguém não entendeu isso? Alguém entendeu isso? Vou mudar a frase. Alguém entendeu isso? Aham. Sim, professor. Isso aí, interação. Gosto de interagir. Sou carente, tá, gente? Por favor, interajam comigo. Beleza, então. Então, entenderam até agora, né, gente? Então, agora... Então, olha só, no instante inicial, tempo igual a zero, eu tenho 100 quilogramas aqui dentro, tá? Eu tenho... Isso aqui é o quê? Balanço de massa global ou por componente? Global. Global, isso. Agora, Luciana, eu vou escrever, tá? Vou começar. Então, nesse mesmo instante inicial, eu quero saber qual é a massa do componente A. Entenderam? Então, no instante inicial, T igual a zero, M é igual a 100, e eu falo que MA é igual a 50 quilogramas. Entenderam? Se eu tenho um sistema A mais B, quanto que eu tenho de B? 50. Entenderam? Então, isso é muito óbvio, eu sei que é óbvio, mas a intenção é essa, tá? Então, ou seja, eu posso olhar para o meu sistema, para eu definir ele bem, eu preciso saber quanto que eu tenho do componente A e do componente B. E aí eu posso usar o balanço de massa global, se eu tenho 100 quilogramas, e se eu uso o balanço de massa por componente, no caso A ou B, eu já tiro o outro. Eu não lembro, eu não sei se vocês já fizeram, todos fizeram, já passaram em Fisquet, tem uma hora lá chamada grau de liberdade. Não sei se vocês lembram disso. Vocês já viram isso? Grau de liberdade, né? O que é grau de liberdade de uma equação, de um sistema? Eu sei que você na hora deve ter visto, e, pô, que merda é essa? Não serve para nada, né? É para agora, tá? Eu tenho aqui N graus de liberdade, eu tenho aqui 1 grau de liberdade. Basta, ou melhor, 2 graus de liberdade. Basta eu ter duas informações
eu defino todo o meu sistema. É o caso. Eu tenho que ter a quantidade de massa total, a quantidade de massa de um dos componentes, para ter todo o meu sistema definido. Luciana, onde você quer chegar? Vocês sabem que eu vou poder ter o balanço de massa global, o balanço de massa para o componente A e o balanço de massa para o componente B. Entenderam? A pergunta é, qual deles é útil? Entenderam? Se eu tiver um apenas, eu consigo resolver meu problema? Não. Tá? Se eu tiver dois, eu resolvo o meu problema? Sim. Entenderam? Eu não preciso ter três. O terceiro é redundante. Pô, Luciana, não estou entendendo nada, cara. Por que isso tudo? Né? Olha só, queridos. Vocês vão ficar depois querendo fazer problemas e vão fazer um monte de balanços, vão ficar fazendo sistemas e vão ficar mordendo o rabo. Né? Ficar indo e voltando no mesmo lugar. Mas A igual a A. Caraca, eu sabia que era igual a A. O que aconteceu para você chegar no momento em que A é igual a A? É que vocês usaram os três balanços. O balanço do A, do B e o global. E aí vai falar para você o óbvio. Olha, A igual a A, hein? Se você chegar em A igual a A, quer dizer que você trabalhou demais. Era para você ser mais preguiçoso e ter feito o seguinte, olha, se eu tenho dois componentes, eu vou ter sempre duas equações significativas que eu vou usar. Por que acontece? O mais comum e o mais óbvio é usar o balanço de massa global. Ele sempre é usado, que é o mais simples. E aí, se você tem dois componentes, você vai ter três equações possíveis, né, gente? O balanço do componente A, o componente 1, perdão, do componente 2 e do global. Se você tiver três componentes, quais são as equações possíveis? Se você tiver esses três, né? Três componentes, é. Você vai ter o balanço Thaís, de volta, massa. Thaís. Volta, Thaís. Não vai embora não, Thaís. É a pergunta, está em aberto. Eu estou só exortando a Thaís, mas pode continuar. Pode continuar. Ah, tá. Estou só exortando a Thaís para ela voltar. Se eu preciso só de uma só. Aham. Né? Eu tenho três componentes. Sim. Volta, Lucas. Isso, voltou Lucas, voltou a Adriana. A Rayane não quer me ver. E tampouco o Juan. Mas continua. Estou te ouvindo, filho. Vai lá, André. Vai, André. E um dos exercícios que a gente estava resolvendo, tinham três componentes. Dois entravam e um saía, né? Não, olha só, não confundem. Eu fiquei muito tempo também fazendo isso que você falou. Não, olha só, por exemplo, eu lembro. Como assim? Tem água, açúcar e demais sólidos. Estão lembrados? Esses são os três componentes. Eu não quero saber quantas correntes eu tenho. As correntes de entrada e saída é outra história. Tá bom, André? Ué, mas... André, olha só. Vamos lá. Tudo bem. Não, excelente. Vou abrir aqui embaixo para a gente poder ver aqui. Eu vou botar aqui uma pausa aqui, vou dar uma pausa, segunda pausa, tá? Vamos lá. Falou pausa aqui que eu ia falar aqui sobre a concentração. Mas vou falar agora sobre o que o André falou. Olha, gente, eu tenho aqui o volume de controle, certo? Lembram? VC não é você, aqui é volume de controle. Aí eu tenho aqui uma corrente de entrada. Eita. Professor, mas antes só para terminar de explicar, é porque tem algumas questões que é assim, você coloca água e açúcar, entendeu? Não, filho, que é para fazer o xarope. Deixa eu só matar aqui a chave aqui para ver se todo mundo entendeu, porque assim, como eu fiquei muito tempo longe de vocês, a saudade apertou e também a insegurança da minha pessoa. Se eu realmente falei algumas coisas para vocês, tá bom, André? Não tem a ver com você não, tá, filho? Sou eu. Certo? M1, M2, M3 são as correntes. Eu tenho que M1 e M2 são correntes de entrada. Eu tenho M3, que nesse caso é uma corrente de saída. Tá? André, não estou te dizendo, tá, André? Não estou te dizendo, não, tá bom? Agora, como o André falou, eu tenho, por exemplo, aqui, um xarope. Um xarope eu tenho um componente 1, chamar de A, tá? XA, XB e XC. Este X aqui representa a fração mássica, que essa pausa aqui é falar sobre isso, tá? Eu vou falar aí, mas vou agora fingir que já falei e vou falar a fração mássica. O que é isso? A concentração, tá? A concentração do componente A
a concentração do componente B, a concentração do componente C, tá ok? Eu tenho a entrada, vai entrar suco concentrado, tá ok? Vai ter basicamente 2% daquilo que não é açúcar, mas é sólido, tá bom? Demais sólidos, tá? Eu vou ter 12% de açúcares, tá? 12%. Eu vou ter quanto aqui, gente? Tem que dar 1, né? Vocês viram isso já? Fração máxima? Quanto tem que dar 1? Ainda não? Já viram? Rayane com a cara de... Ai, que saco, essa aula é muito chata. Essa aula é tão fácil. Se fosse difícil de tradução. Mas é fácil assim. Não sei por quê, Rayane. O pessoal tem medo dessa matéria. Essa matéria é ridiculamente fácil. Tá bom? Até tirou o fone. Você não precisa nem ouvir isso, né? Vamos lá. Então, gente, tem que dar 1, tá? Quando eu uso x, fração mássica, a soma de todas as frações mássicas numa mesma corrente, tá? Então, aqui eu tenho xa em 1, xb em 1, xc em 1, tá? Então, para a corrente 1, a soma de xa, xb e xc tem que dar 1. Que saco isso. Que Rod. Peraí. É o mouse me apanhando, me trollando aqui. Tem que dar 1. Tá? Isso numa mesma corrente, tá? Então, quanto é XA, gente? 0,86. Muito bem, gente. O pessoal é bom de cabeça. 0,86. Tudo bem? Então, eu tenho 86% de água, tá? Aí o Lucena vai botar aqui, M2 é basicamente açúcar. Tá ok? Vamos lá, gente. Quem é X1? XA. Quem é XB? Esse aqui tá feio. Legenda. Quem é A? No nosso exemplo, nosso problema. É a? Água. Água. Quem é B? Açúcar. Açúcar. Gente, como é muito estranho escrever assim. Parece analfabeto, né? Aprender a escrever. Quem é C? Demais. Sólido. Sólido. Nossa, ficou horrível, hein? Demais. Sólidos. Certo? Legendazinha aqui, certo? Vamos lá. Quem é XA, gente? Aqui eu falo para vocês. Isso aqui é o pessoal lá em cima do misturador cortando. Vocês não estão me vendo, não, né? Talvez um monte de palhaçada daqui, vocês não estão me vendo. Mas, enfim, tem o pessoal em cima do misturador da Nestlé, sorvete, rasgando o saco, tá? O fardo de açúcar. É assim que isso é feito, tá? Eles rasgam o saco, o fardo. Nunca imaginei que numa empresa grande, multinacional, eles misturavam açúcar rasgando o saco com a faca em cima do misturador. Do tipo, pode cair a faca lá dentro, pode cair o saco lá dentro, papelão, e pode cair a pessoa lá dentro também. Mas, enfim, vamos lá, tomara que já tenha mudado nos últimos 3 semanas, né? Enfim. Então, gente, se eu estou colocando aqui M2, é a vazão de açúcar que entra naquele sistema, quem é XA? Vale quanto? Você está jogando um saco de açúcar, XA é 0, né? Muito bem! Caraca, André, você me orgulhou. Agora eu fiquei orgulhoso, hein? Caraca! Que cara esperto. Vamos lá. Quem é XB, meu filho?
E quem é XC? Papelão. Boa. Mas o papelão não vai entrar, né? Então não é zero, né? Não vai entrar papelão. Se cai papelão e faca, acabou com o meu balanço. Eu tenho uma história boa com sobre isso, tá? Pessoal, eu já vacilei já na indústria. Eu fui fazer um alimento na época da IFF, e aí era correria, né, cara? Todo mundo mexendo no negócio. Aí mandamos fazer. Eu fiquei o dia todo fazendo. Era um pronto, era um polvo aroma, que mandou para Nabisco. Na época eu estava lançando um biscoito desses novos aí. E aí eu fiquei o dia inteiro fazendo. Aí eu pegava o aroma ali, pegava tudo lá, separei tudo, sei lá, assim, bonitinho. Pensei o dia inteiro, porque era uma venda certa. Aí sabe como é que é político, né? Político só vai na hora da inauguração, né? Assim. Então, aí desceu o chefe, né? Diretor, todo mundo desceu, porque era tipo fechar negócio grandão. Aí a gente fez 100 quilos desse pronto, que a gente chamava, para poder, então, aromatizar primeiro batelada da Nabisco. Foi uma festa. E aí, na hora de fechar, era só eu fechar. Porque você tem que pegar uma enfardadora, né, e fechar o saco para despachar. Aí, nessa hora, todo mundo mexeu. Todo mundo chegou lá, quer botar, assim, cortar a fita, né? Quer botar, passar na foto. Aí um foi lá, mexeu, um lá mexeu, outro fez não sei o que lá, já estava pronto o negócio que eu fiz. Na hora de enfardar, não fui eu. Eu juro, não fui eu. Aí, beleza, festa, né? Pô, que legal. Pá, sucesso, mandou. Aí, uma semana depois, o amigo meu, que também estava nessa fábrica, me ligou. Ele era do pessoal de vendas, né? Que era quem movimentava a empresa, né? Aí ligou lá para baixo. E aí, cara, aí, Flávio, como é que foi lá o negócio lá na Bisco? Pô, eles adoraram. Pô, até agradeceram vocês aí, pô. Ficou muito bom o produto, foi até com brinde. Aí ele perguntou assim, legal, outra coisa pergunta, assim, que ele também desceu esse dia, né, Flavinho? Vocês por acaso perderam um cabo de tesoura aí? Aí eu falei, porra, perdi eu sim, cara, não estou achando cabo de tesoura, não. Então, tá lá no Nabisco, tem que buscar. Aí, enfim, o cabo de tesoura foi embora, cara, no dia do negócio. Mudou o balanço de massa, né? Mas eu estou te falando assim, cuidado, porque nessa hora todo mundo tira o corpo fora. Tá? Obviamente, eu era estagiário naquela época, né? Caiu em cima de mim a responsabilidade. Mas eu sei, eu durmo tranquilo que não foi culpa minha. A coisa que eu errei é que eu não fiquei em cima do chefe. O dono da fábrica desse lá, eu teria que ficar do lado dele para que o meu nome que estava lá. Era o meu nome que foi, e como eu não tinha experiência, eu não acreditava que eles iam deixar cair a tesoura, cabo da tesoura. E o pior de tudo é que ninguém depois veio pedir desculpa para mim, né? Porque até hoje o pessoal fala que deve falar que fui eu que deixei a tesoura entrar. Mas aí, quando você falou o negócio do papelão, acontece, tá? Esses erros, esses perigos críticos aí, né? Perigos físicos, acontecem sim, tá? Mas, enfim, vamos voltar para cá. Então, é verdade, foi comigo, tá? Não é historinha, não. Fui eu. E aqui, XA, XB e XC. Entenderam? Então, eu tenho, ó, nessa corrente de entrada, eu tenho uma solução, que é o alimento, por exemplo, o suco concentrado, por exemplo. Não, isso aqui é suco diluído, né? Suco diluído, tá? Eu tenho 12% de açúcar nesse suco natural, tenho 2% de outros sólidos, tenho 86% de água. Aí eu adiciono 100% de açúcar. Há uma vazão M2. Lembre-se, aqui vai ser massa por tempo, né? E aqui é basicamente massa por tempo somente de quem? De açúcar. Aqui eu tenho massa por tempo de água, massa por tempo de açúcar e massa por tempo de outros sólidos. Agora eu quero saber quanto eu tenho de A, B e C. Entendeu como é que funciona? Qual é o problema que a gente vai lidar agora? Então, se eu fizer balanço de massa global, já vou fazer de antemão, porque na aula passada eu já fiz para vocês o enunciado, né? Lembram? Tudo que entra, estão lembrados? Toda massa que entra, menos toda massa que sai, mais toda massa que é gerada, certo? Estão lembrados? Menos toda a massa que é consumida é igual a quem? Vocês não estão me vendo, estou aqui esperando vocês falarem. Acúmulo. Isso. Então, acúmulo de quem?
De massa. De massa total, né? Então, aqui eu tenho uma massa total dentro do volume de controle. Então, toda a massa que entrou, né? Menos toda a massa que saiu, não tem reação, né? Então, isso aqui vale quanto? Se não tem reação química, não tem geração nem consumo, certo? Não tem reação. Então, eu já estou resolvendo o problema de forma intuitiva, certo? Nossa, está salvando todo mundo. Erro, que saco. Vamos lá. Então, vamos lá. Quem é a massa que entra, gente? Qual é a soma de todas as massas que entram? Quem são as massas que entram? Vamos lá, queridos. M1 e M2. Isso. Então, é M1 mais M2. Certo? Ixi, não está apanhando aqui. E quem é a massa que sai? Toda a massa que sai. Nesse caso, a soma das massas que saem é apenas M3. Certo? Então, como é que ficou o balanço de massa global, gente? Eita. Então, esse balanço de massa global é válido para onde? Para esse volume de controle aqui, certo? Esse balanço de massa global só vale para esse volume de controle, certo, gente? Então, cada balanço de massa global, balanço de massa é para um volume de controle específico, hein? Pô, isso é besteira, não. Daqui a pouco vocês vão ver que não é bem besteira, não. Vai ter um problema que vai ter vários volumes de controles, tá? Então, vamos lá. Como é que ficou, então? Ficou M1. Vamos lá. Tudo que entra é M1 mais M2, certo? Isso aqui quem é? É o somatório de tudo que entra. Certo? Mais, não, menos, tudo que entra, menos que sai, menos M3. Isso aqui representa quem? Toda a massa que sai. Certo? É igual ao acúmulo de massa. Certo? O que a gente já está concluindo? Até agora a gente já está trabalhando com quem? Com o regime permanente, certo? Então isso aqui vale zero. Em outras palavras, o que a gente conclui? Que M1 mais M2 é igual a M3. Luciana, e aí? Resolveu o problema? Claro que não. Mas como é que eu boto agora outra página mesmo, Jesus? Como é que eu boto a página? Duplicate? Não. Before, after. Então, vamos lá. Vou continuar aqui, continuando, tá? Estou apagando o quadro, tá? Estou apagando o quadro. Segura aí. Vamos lá. Aí vou fazer aqui desenho para a gente não poder se perder, tá? Tá para ficar voltando, tá bom? Vamos lá. Agora, gente, eu vou fazer o balanço de massa para o componente, tá? Eu tenho quais componentes, gente? Lembram? Eu tenho A, B e C, certo? Vou fazer para o A. Também onde? No volume de controle. Tá ok?
Como é que fica, gente? Será que vai ficar assim? A soma da massa do componente A que entra menos a soma da massa do componente A que sai, certo? Não há geração, né? Vamos botar aqui, mais a massa do componente A que é gerado menos a massa total do componente A que é consumido é igual a quem? Ao acúmulo de quem? Da massa do componente A. Entenderam? Aí eu pergunto, por enquanto, vai estar operando em quê, gente? Regime permanente. Se é permanente, não tem o quê? Acúmulo, certo? Não tem reação, certo? Sem reação química. Não tem reação química, não tem nem geração e nem consumo do ar. Vocês estão acompanhando? O que eu concluo, gente? Quem é a massa de ar que entra? É a massa que entra em 1, certo? Então, entra A por aqui, não é isso, gente? Então, eu tenho a massa de ar que entra em 1, certo? Mais a massa de ar que entra onde? Em 2. Isso aqui quem é? É a soma da massa de ar que entra. Estão comigo? Então, quem vai ser a soma da massa de ar que sai? Vai ser a massa de ar que sai aonde? Em 3. Estão comigo, gente? E, por conseguinte, concluo, né? Que vai ser o quê? M1A mais M2 de A é igual a M3 de A. Vou chamar isso aqui de equação 2. Vou voltar na anterior, tá, gente? Vou pegar a balança de massa global e vou chamar de equação 1, né? Vocês perceberam que estavam começando a obter o quê? Um sistema de equações. Certo? Adriano, tranquilo, Adriano? Molezinha, Adriano? Tá ok, professor. Molezinha? Dor de cabeça hoje, aí eu tô meio... Fica assim não, fica assim não. Essa matéria é um alívio. Né? Tanto é que o nome Alivium do remédio é por causa dessa matéria, tão aliviante que ela é. Tá? Vamos lá. E aí, eu tenho a segunda equação, ó, M1A. Ah, Luciana, quem é M1A? Daqui a pouco a gente vai falar, lembra do pausa? O pausa é para falar sobre esse M1A, tá? E agora, por fim, ou melhor, tem agora o balanço de massa para o componente. Luciana, mas M1A é 0. Deixa para depois, tá, gente? Isso aqui é um problema genérico, tá? Entenderam ou não? Porque assim, M1A não é 0, mas M2A é 0. Né? A massa de água que entra é 0, mas deixa para depois. Vamos imaginar que tem água em todas as 3 correntes. Vamos imaginar que tem açúcar nas 3 correntes. Vamos imaginar que tem demais sólidos nas 3 correntes, tá bom? Deixa essas suposições para o final, tá? Imagina que a gente está fazendo aqui um programa do computador em que a gente vai botar todas as possibilidades e depois, na hora de botar o resultado, a gente coloca o valor, tá ok? Beleza, ó. Então, o balanço de massa para o componente B, dentro desse número de controle, fica como? Vai ficar o quê, gente? Toda... fica chato, não fica? Toda a massa de B
que entra em 1, não é isso? Não, desculpa, perdão. Já estou ganhando tempo, tá vendo? Toda a massa de B que entra, né? Menos... É só a primeira vez, depois eu vou fazer mais rápido, tá, gente? Toda a massa de B que sai, mais toda a massa de B que é gerada, menos toda a massa de B que é consumida, é igual a quem? Fica fácil, não fica, gente? Até a Adriana está passando de cabeça dela. Toda a massa de B. Isso aqui vale quanto, meus queridos? Por que vale 0? Porque eu quero? Também. É porque é regime permanente. Estou te ouvindo aqui, Rayane, tá? Estou te ouvindo aqui. Seus lábios dizem coisas. Regime permanente. Tá? Isso aqui vale quanto? Por que vale 0? Lucena, nesse exemplo que você deu para a gente, não tem reação química. Portanto, não é possível gerar e nem consumir o componente B. Tá? E, para concluir, a gente conclui o quê? Que MB1 mais M2B é igual a M3B. Equação 3. E, por fim, porque eu sou teimoso, balanço de massa para quem? Para quem faltou, não foi? Para o C. Tudo isso dentro do volume de controle, certo? Eu já posso pular? Balança a cabeça, sim ou não? Por final? Pode, não pode? Então, como é que fica? Fica aqui, M... Pode colar, tá? Olha para o 3. Olha para o 1. M1 mais M2 igual a M3. Só que tem o que aqui em cima? C, C e C. Se eu tivesse 4, Luciana, adivinha? Seria o quê? M1 mais M2 mais M3 de quem? De D, D, D. Se fosse J componente, seria M1 de J mais M2 de J mais M3 de J. Até N. Tudo bem? Aí, vou fazer agora uma brincadeira com vocês. Se eu somar não, 2, 3 e 4. O que eu tenho? Vamos lá? Olha lá, 2, 3 e 4, tá ok? Quem eu vou ter, gente? Ó, M1A, estão vendo aqui, ó, M1A, né? Mais M1B mais M1C, tudo bem? Pegaram? M2A, M2B, M2C. Eita. Isso aí, M2A, M2B, M2C. M3A, M3B, M3C, tudo bem? Fica como, então? Fica M1A mais M1B mais M1C mais, vamos lá, gente, M2A mais M2B mais M2C é igual a
M3A mais M3B mais M3C. Quem é esse cara aqui, gente? Ó, toda a massa de A, toda a massa de B, mais toda a massa de C que entra em 1. Quem é esse cara aqui? É o próprio quem? M1, total. Mas, quem é esse cara aqui? É toda a massa que entra em 2. É massa, lembra? Tem o sistema, tem o A, B e C. Então, MA, MB, MC na corrente 2, isso aqui quem é? É o próprio M2. E, por fim, eu tenho M3. Gente, quem é esse cara aqui? É a própria equação 1. Então, onde que eu chegar? Se eu tenho a equação 1, eu não preciso usar a 2, a 3 e a 4. Basta eu usar a equação 1, a 2 e a 3. Basta eu usar a equação 1, a 2 e a 4. Basta eu usar a equação 1, a 3 e a 4. Ou eu basta usar a 2, a 3 e a 4. Se eu usar as 4, o que eu concluo? Que a 1 é igual a 1, ó. Perceberam? A 1 é igual a 1. Isso que é modelo rápido, tá vendo, gente? Ó, A1 é igual a 1. É aí que vocês ficam perdendo tempo na prova. E não resolve o problema. Por quê? Vocês não entenderam que o balanço de massa, nesse exemplo, eu vou ter 3 componentes, eu vou ter 3 mais 1. Eu vou ter 4 balanços possíveis. Os 3 balanços por componente, né? Mais o balanço global. E o que é útil, na verdade, é sempre menos 1. Então, se eu tenho 3 componentes, eu vou ter 3 equações de utilização, embora o sistema me dê 4. Eu não sei se vocês entenderam, tá? Mas é por aí, tá ok? Agora, Luciano, o mais importante para mim agora é isso aqui, ó. Como calcular esse M1A, esse M1B, esse M1C, tá? Então, por exemplo, gente, eu preciso saber falar sobre a concentração. Eita, o pessoal bagunçou. Então, vamos falar rapidamente sobre concentração ou fração, tanto mássica quanto volumétrica. Eu não sei se você já tem familiaridade com isso, tá? Mas, por exemplo, gente, imaginem uma situação em que eu tenho Então é o seguinte, eu tenho 1 litro d'água, tá, gente? Espaço aqui vazio aqui é água, tá ok? Eu tenho 1 litro d'água. Eu tenho 4 bolinhas que representam o componente A, tá? Então aqui é 1 do A, 2 do A, 3 do A, 4 do A, tá? Eu posso pensar que cada massinha dessa, cada bolinha dessa tem uma massa, tá? Eu posso, então, lembram, falar em concentração tá? De A, por exemplo, 4 bolinhas por
litro d'água. Estão lembrados disso? Então, aqui essa bolinha pode ser quilogramas, tá? Por exemplo, tá? Pode ser quilograma, pode ser grama, tá? Massa, tá? Libra, tá? Eu tenho 1 litro d'água. Isso aqui, gente, é uma concentração que é volumétrica. Tá ok? Então, eu tenho volume. Então, eu tenho aqui, ó, uma massa por volume. Eu posso também imaginar que cada bolinha dessa, ou essa bolinha, pode ser dada em mol. Como é que vai ficar, então, nesse caso aqui? A concentração de ar. A concentração de ar, tá? Esse ar, tá? Dentro de colchetes assim, tá? Ele representa concentração, tá? Qualquer coisa dentro de colchete para a gente, a convenção da gente é concentração, tá ok? Então, eu tenho o quê, gente? Vou ter mol por litro. Isso também é volumétrico, tá ok? Aqui eu tenho 4 quilogramas, não é isso? Por litro. Aqui eu tenho 4 grama-mol, mol por litro. Em ambos os casos, eu tenho concentração volumétrica. Não, assim não, não é assim não. Deixa eu fazer aqui que é. Não, tá certo que eu falei. Eu tô aqui porque eu tô querendo inserir outra página. Não sei como é que faz aqui. Só um segundo. Eu estou conseguindo. Duplicate, não. After. Vou ter que mexer aqui para diminuir o tamanho. Estou aqui apagando o quadro, tá? Vamos lá. Estão comigo? Estão entendendo? Estão entendendo? Estou aqui no finalzinho para vocês entenderem que essa aspas que eu estou fazendo aqui para vocês entenderem é que para eu calcular a quantidade de A, B e C, eu preciso saber qual é a concentração que eu estou trabalhando. Isso aqui é só uma revisão, tá? Eu posso, então, trabalhar com concentração volumétrica. Agora, eu não tenho água ali. Então, eu posso pensar o seguinte, gente, ó. Imagina, então, que eu saiba que a densidade da água é 1. O quê? 1 grama por mililitro. Estão lembrados? E aí eu transformo, gente. Eu não tinha ali 1 litro d'água? Eu não tinha 1 litro? Eu não tinha 1 litro d'água ali, gente, naquele desenho? Não era 1 litro? Então, eu tenho quanto em massa? Então, agora fazer uma conversão rapidinho, tá? 1 litro d'água, né? 1 litro de água. Eu sei que 1 grama por litro, ml, não é isso? Então, eu tenho 1 grama por ml. Não matei, né? É grama e litro. Então, eu sei que 1 litro tem quantos? 1 litro tem 1000 ml, confere? Não é isso? Então, corta, sobra o quê? 1000 gramas. Eu sei que 1000 gramas tem o quê, gente? 1 quilograma. Ou seja, eu tenho a massa de água ali é de 1 quilograma, certo, gente? Aí, ao invés de eu expor em termos de volume, eu faço o quê? Qual é a concentração do ar?
Vamos lá? Eu tenho 4 gramas, não é isso? De ar por quilograma de água. Entenderam? Isso aqui, na verdade, é uma concentração volumétrica, porque eu tenho um sólido que dissolve em um líquido. Tá? Agora vamos dar um passo aqui adiante, tá? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Balança a cabeça. Então, né? Beleza. Então, agora vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho um sistema binário. O que é um sistema binário, gente? Tenho 2 componentes, não é isso? Eu tenho A e B. Então, olha só. É como se eu estivesse dentro de um tanque, bolinhas, me perdoem, tá? Bolinhas pretas e bolinhas, ó como é que eu sou esperto, rosas. Tá ok? A bolinha rosa é o A. E a bolinha preta... Não, isso é verde, isso não é preto. A bolinha preta, achei, é B. Certo? Agora, se eu transformar em fração, como é que calcula a fração? Vocês lembram? É o número de moles. Ai, meu Jesus. Sobre NT. Onde NT é NI mais... N1 mais pontinho, 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 né? Até NI. Certo? Queridos, olha só. Então, se eu tenho A e B, quem seria XA? Vai ser número de A, não é isso? Sobre NA mais NB. Certo? Vamos contar a bolinha? Quantas bolinhas eu tenho de A? 5. 5. Quantas bolinhas eu tenho de B? 6. Então, vai ser 5 sobre 11. sobre 11. Isso aí. 5 mais 6. Assim, essa fração, ela sempre tem que dar, a soma tem que dar igual a 1. Tá? Eu estou falando de fração de bolinhas. Mas eu posso pensar em fração molar ou fração mássica. Tá? Então, eu posso trabalhar, gente, com fração... Ficou feio, hein? Vamos lá. Então, XI. Tá? Então, eu tenho fração mássica ou fração molar, dada sempre por XI. Queridos, isso aqui é importante por quê? Caramba, é importantíssimo. Olha só. Eu não tenho... Quem é esse CMI? Estão lembrados?
feio isso aqui. Eu não tenho aqui. M. Quem é M? Lembram? É a vazão mássica, não é isso, gente? Não é isso, queridos? Quero que vocês falem sim. Sim. Isso. Certo? Hoje minha letra tá feia, velho. Tá um garrancho, né? Meu Deus. Vamos lá. Não é a vazão mássica? Queridos, a vazão mássica de quê? É a vazão mássica de quem? De A. Sistema binário, tá, gente? Sistema binário, hein? Vou fazer um desenho aqui para ficar bem claro. A mais B, tá? Aí tá entrando M, que contém quem, gente? A mais B. Estão comigo? E tá saindo quem? Uma outra vazão mássica, M, vou chamar aqui MS, tá? Aqui ME. Que tem A mais... Pelo amor de Deus, é tão horroroso. B, certo? Em outras palavras, eu tenho quem aqui? XA e tenho XB, igual no começo da aula, tudo bem? Tenho aqui XA e XB. Estão comigo, não estão? Agora, se eu tenho a fração mássica, com fração mássica, como é que eu calculo a massa de A na entrada? Entenderam? Como que eu calculo a massa de A na saída? Basta eu multiplicar. Está errado, peraí. É a massa de A na saída, né? Mantendo nosso padrão, certo? Como eu calculo? Basta multiplicar a vazão mássica total daquela corrente, né? Na entrada, vezes quem? Vezes X, a fração mássica na entrada do componente A. Basta eu multiplicar a vazão mássica total naquela corrente, que é S, vezes a fração mássica daquele componente na corrente de saída. Entenderam? Isso aqui quem vai ser? Vai ser X, D, na corrente S, certo? Aqui vai ser X, A, na corrente S, certo? Mesma coisa aqui, né? Vai ser X, A... Não, desculpa. X, A, na corrente de entrada. Para ficar bem claro, tá, gente? X, D, na corrente de entrada. Entenderam a lógica? Então, voltando. Voltando para as equações 1, 2 e 3, o que é que a gente tem? Olha lá, de 1. Né? 1 permanece igual, não é isso? Ou melhor, botar 2, 3 e 4, tá ok? Melhor, assim. Porque a 1 e 2 não muda, né? A 1 não muda. Então, para 1, 2, perdão, 3 e 4, o que a gente tem? De 2. Como é que era? Não era M2 já? Vai ficar o quê, gente? Vai ficar M2, que multiplica quem? X,
2 de A. Tudo bem, queridos? Mais M1 de A. Perdão. M1 que multiplica quem? X em 1 de quem? De A. Só me lembra, a equação 2 é o balanço de massa do A, não é isso? Não é isso? Tá certo, né? Olha lá, então isso aqui, ó, tudo que entra por 1, tudo que entra por 2 é igual a massa de A que sai no 3. Então vai ser M3, que é a massa total que sai em 3, vezes a composição do A na corrente 3. Vocês estão comigo? Tá molinho, Thaís? Tá facinho? More or less? Mais ou menos? Adriana? Dor de cabeça tá pior? Eu sou chato, né? Sou muito chato, eu sei disso. Mas eu sou fofo, tá bom? Professor. Quem falou? André? Isso. Fala, meu filho. Só me tira dúvida. Não sei se eu estava moscando ou não, mas a unidade que você está usando aí para a composição, para os componentes, é molaridade, né? Não, é fração mássica. É fração mássica, é massa. Então, Até agora, eu posso usar mol ou massa, tá, gente? Se for, aí que tá, mas vai ser vazão molar. Ao invés de ser quilogramas por hora, vai ser mols por hora. Não tem problema, tá, filho? Até agora eu não defini se é massa ou se é mol. Em ambos os casos, podem ser usados deste jeito. Mas eu estou desde o começo falando para você que é fração mássica. Tá aqui, ó, cadê? Olha lá, vazão mássica. Se eu usei vazão mássica, esse X, aqui, ó, que eu chamei aqui em cima, tá vendo? Fração mássica ou molar. Eu estou usando agora a fração mássica. tá. Então Entendeu? vai ficar em porcentagem. Quilogramas por segundo. Ó, esse Mzinho aqui, gente, passa a ser o quê? Quilogramas por segundo no SI. Entendeu, filho? Se fosse molar, seria o quê? Mol. Isso. Então, se for molar, dá para fazer do mesmo jeito. Tá ok? Entenderam, gente? Uma coisa não... Porque na indústria de alimentos, muito dificilmente vocês vão usar mol. Porque qual é o mol de um pão? Você não sabe. Você sabe a massa do pão, né? Vocês sabem qual é a massa que entra de farinha de trigo. Então, a gente vai usar muito mais de um balanço de massa por quilograma do que por mol. Tá claro isso? Eu posso fazer por mol? Claro que pode. Tá? Entenderam, gente? Então, primeiro é o 2, né? Ou 3. Como é que fica o 3? Vou arrumar de novo aqui, tá? Vai ser M. Vamos lá, me ajuda? M1 do B, não é isso? Peraí. Então, vamos lá. Vou fazer agora o balanço por 3, tá bem? Vai ser o quê? M1, certo? Que é a vazão total do M1, não é isso? Vezes X na corrente 1 do B. Confere? Então, todo B que entrou em 1, mais todo B que entrou no 2, que é M2 vezes X na corrente 2, de quem? Do B. É igual a todo B que saiu, que é M3 vezes a fração mássica de B na corrente 3. Como é que fica o 4, crianças? Toda massa que entrou de C na corrente 1, mais toda massa que entrou de C
na corrente 2, que é M2 total, vezes X do C no 2. A fração mássica do C na corrente 2 é igual a todo o C que saiu. Ele saiu onde? Na corrente 3. Todo 3 vezes a fração mássica do C na corrente 3. Gente, Adriana, não dá para dar dor de cabeça. Isso aí é só alívio, isso é um colírio. Eu sei que colírio não resolve dor de cabeça, a não ser que seja astigmatismo, certo? Beleza? Não é molinho, gente? Não é molinho. É molinho. É facinho, facinho. Né? Agora, vamos fazer o terceiro. Isso é um 20 para 8. Vamos fazer agora o último. É um aleatório, mas eu nem sabia que astigmatismo dava dor de cabeça. Oi? É que eu não sabia que astigmatismo dava dor de cabeça. Você tem? Tenho. É isso aí. Eu tenho irmão também que tem. Ele tem tudo de errado, coitado. Tudo que a gente não teve, somos 5 irmãos. Tudo que todos os 4 não tiveram, nos olhos, ele teve. É hipermetropia, coitado. Ele sempre usou óculos, né, desde criança. E ele tinha muitas cabeças por causa disso, eu sabia, por isso. Dá muitas cabeças mesmo. Muita luz, né? Quando muda a luz, está escuro, vai para claro, é um inferno. Ainda mais então acho que é isso, né? Porque hoje tá o computador, né? Aí tá muito branco. Aí eu acho que por isso assim. mas tem professores como Luciana que ajudam a curar isso. Ajudam a curar, né? Que a aula é tão legal, é tão bacana, tão divertida, que você vai acabar rindo. E aí você para um pouquinho com essa dor. Essa é a minha intenção, é meu sonho. Beleza? Gente, agora voltando para cá. Vocês entenderam como é que funciona a lógica da coisa? Sim. Estão entendendo, né? Uma última pergunta. Fala, meu filho. Igual o senhor falou ali, da fração mássica do. Não lembro qual era o componente A que entrava. Uhum. Aí eu teria que pegar a massa, toda a massa de M1, né? Quer dizer, tem que pegar, por exemplo, de açúcar, que tem M1, aí eu divido por M1 total? É isso? Não. Deixa eu só concluir aqui, eu vou fazer exemplo rapidinho com vocês, tá bom? Tá ok? Bom, agora, entenderam qual é a lógica? Aqui é a lógica? Vocês entenderam a lógica? André, entendeu? Agora eu vou fazer exemplo. Você gosta de exemplo, André? Não é isso? Você gosta? Todo mundo gosta. Então, exemplo 1. O Luciana fala, mas nunca dá exercício. Caramba, acabou isso agora, tá? Vamos fazer um exemplo. Então, imaginem, não me perdoe se eu vou fazer igual, tá? Para não dar problema. Deixa eu ver se tem um problema aqui já pronto aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho, gente. Estão copiando direitinho? Tá fluindo aí? Estão copiando? Só um segundinho, vou pegar aqui o exemplozinho do livro para vocês. Isso está muito fácil, muito fácil, muito dificinho. Nossa, que tá os Vou manter até as mesmas composições para não dar problema, tá? Aqui é suco in natura. É 0,12. Aqui entra açúcar.
15 minutos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá, então. Então, assim, um exemplo bem rapidinho, tá bem objetivo. Eu tenho a solução aquosa, tá? De sólido, de açúcar, ok? Essa aí, gente, é justamente a concentração de sólidos, tá? O açúcar é um sólido, certo? Então, eu tenho dois componentes, tá? Água e sólidos, tá? Dei para vocês a concentração de sólidos na corrente 1, como se fosse um suco in natura, tá? Com 12 graus Brix, tá? Então, seria XS igual a 0,12. Entenderam? E aí entra também açúcar puro, ok? Na corrente 2. E aí vai sair, obviamente, né, uma mistura, M3, com uma concentração que eu não sei qual é. Eu quero saber justamente qual é essa concentração. Entenderam? Aí o que eu faço? Dou para vocês que eu estou entrando 1 kg por segundo aqui, na corrente 1. E entra 0,5 kg por segundo na corrente 2. Entenderam? Eu quero saber quanto que é XS, ou seja, qual é a concentração do meu produto aqui na saída. Então, como é que nós faríamos isso, gente? Primeira coisa, a gente tem que definir qual é o nosso número de controle, não é isso? É esse cara aqui, ó, né? Vamos lá. Tudo que entra. O que entra nesse cara? Balanço de massa global. Então, façamos balanço de massa global. Vou fazer aqui em vermelho para ficar bem chique, tá? Bem azul, azulzinho, fica bonitinho, parece caneta. Vamos lá. Como é que fica o balanço de massa global? Quero que alguém fale comigo. M1 Então, vai ser... mais M2 igual a M3. M1 mais M2 igual a M3. Luciana, mas vem cá, e aquele negócio todo? Já fiz. Já considerei que é regime permanente, não é isso? Não tem geração, não tem consumo. Então, tudo que entra é igual que sai. Nunca parte desse princípio, tá? Eu só falo tudo que é igual que sai porque eu já falei que é regime permanente e não há reação. Está claro, né, gente? Então, pronto, vamos lá. Aí, vamos lá. Então, substituindo, como é que fica? Eu tenho que M1 vale quanto? M1 vale... M3 vale quanto? 1, que é M1, não é isso? Mais 0,5. Então, a vazão máxima de produto é 1,5 quilogramas por segundo. Gente, aqui tem um espaço, tá, gente? Vou fazer, vai ficar feio aqui, vou fazer bonitinho. Não pode ficar junto, né? Já esse tempo não pode ficar junto. Aí, quilogramas por segundo. Já matei quem é M3, mas não foi essa a minha pergunta. Minha pergunta foi quem é XS, né? Para achar XS, eu tenho que fazer o quê? Balanço de massa por Do componente. Por caso, por S. Luciana, tem que usar A, B, C? Claro que não, gente. Né? A gente pode usar S, canela, qualquer coisa. Tá? Vai ficar como, crianças? Deixa eu mexer esse verdinho aqui escuro para usar esse. Vai ficar M. Ai, que saco isso, gente. M1
né, de S, certo? Mais M2 de S, né? Tudo que entra de S, 1 e 2, igual a M3 dos sólidos, certo? E que é M1S? M1S é M1 que multiplica X S1, certo? Mais M2 vezes X S2, igual a M3 X S3. Em outras palavras, quem é M1? Vamos lá, gente. M1. M1 é igual a 1 quilograma por segundo. Muito bem. Então, volta para cá, para ficar aqui no mesmo negócio, tá? Vai dar 1 vezes... Vamos lá. Quem é X1S? 0,12. 12. 0,12. Isso, ó, 0,12. Certo? Mais. Quem é M2? Meio. Certo? Quem é X S2? 1. É igual. Quem é M3? 1,5. 1,5. E vezes, X3. logo, X3 S. 5 não é 3, tá? Aqui é S. É igual, olha lá, 0,12 mais meio, né? Tá 0, 6, 2, confere? Sobre 1,5. Quanto deu, crianças? Alguém fez? Alguém? 0,41. Então, deu 0,41. E assim unidade, né? Muito bem, muito lembrado. Olha só, essa é a unidade, o que vocês acham? Que sim. Vamos lá, vamos ver que não é? Qual é a definição de X? XS. Quem é? É a massa do S, não é isso? Sobre massa do S mais massa da água. Isso é adimensional? Não é, né? Não é não. Isso, na verdade, tem unidade, gente. Isso aí é massa de alguma coisa sobre massa de uma outra coisa. Sua pergunta foi muito boa, André. Vamos responder essa pergunta ao longo da próxima aula, fazendo exercícios. E aí eu vou usar depois razão. Aí sim. Razão mássica. Por que não é adimensional, Luciana? Porque eu não posso eliminar massa de S sobre massa de S mais massa de M, massa de outra coisa. Não é algo adimensional. Quilograma de água sobre quilograma de açúcar. É adimensional? Não é. Entendeu, André? Mol por mol, aí vai ser. Massa por massa vai ser adimensional. Mas não é massa de a mesma coisa pela outra mesma coisa, entenderam? Eu prometo a vocês, na próxima aula a gente vai fazer só exercício, tá? Não vai ter teoria, vai ser só exercício. Eu vou encher a lousa só de exercícios. Vou enviar com vocês aquela lista. Vocês receberam? Vou fazer juntos, tá? Tanto do livro quanto daquele PDFzinho, que tem 3 ou 4 exercícios, né? É uma dezena de exercícios, para vocês entenderem que a sua pergunta foi muito boa mesmo. E aí, na próxima aula, eu vou fazer
concentração volumétrica. Quando eu tenho a concentração, e aí eu vou mostrar para vocês algo importante, que é, já estou concluindo, tá, gente? Fiquem calmos. É o que eu chamo de vazão volumétrica. Que eu posso pegar, ao invés de falar quilogramas por segundo, falar em metro cúbico por segundo. Que é a vazão volumétrica. E quando eu tenho vazão volumétrica, me cobrem isso na quarta-feira, tá, gente? Para não fugir do assunto, hein? Que eu tenho mania de fugir. Tá? Eu tenho que, por exemplo, não tem M, A, né? Uma corrente I qualquer, vai ser o quê? Não vai ser mais M, vai ser a vazão volumétrica da corrente I vezes a concentração do componente A na corrente I. Deixa isso para a próxima aula, que aí eu me comprometo a finalizar essa definição aqui bem rápido, tá? 10 minutos, e a gente passa 2 horas só fazendo exercício. Valeu até o joinha, né? Que a Rayane ligou a câmera de novo. Foi um joinha que eu acredito. Gente, tá tranquilo? Tá fluindo, não tá? Ficou tranquilo? Ficou fácil? Ajudou vocês a fazer os próximos problemas que estão tentando fazer? Ou já tinha feito isso fazendo exercício? Eu já tinha feito uns exercícios, mas eu ralei. Agora vai ficar fácil. Isso tem nome, sabia, gente? Chama-se estudar. Parabéns. Queridos, tá bom, né, por hoje. Muito obrigado aí pela atenção. Para quem está voltando de férias, estou de férias ainda hoje, fala para ninguém não, tá? Mas aí na quarta-feira já estou sem férias, aí já cai dentro dos exercícios. A gente já finaliza essa parte de balanço de massa permanente, sem reação. A gente já começa, então, a dar uma complicaçãozinha na segunda-feira que vem, tá? Na quarta-feira, prometo, fazer um monte de exercício com essas teorias que a gente viu até agora. Tranquilo? Tranquilo. Tudo bem, Rayane? Tudo bom. Boa noite para a senhorita, tá? Adriana. É um gato ou um cachorro isso aí? É um tigre? Meu Deus, que fofo, gente. Que fofo. Gente, ó, eu passei a minha teve a fase adulta só com gato. Adorava gato. Aí minha irmã maluca, ela tem 7 gatos. Né? 7 gatos, é isso aí, 7 gatos. Eu moro uma casa pequena. E aí, cara, eu comecei a ficar com medo do gato, porque ela tinha um tigre em casa. Eu passava mal na barriga, né? Só que gato só deixa passar mal na barriga quando você é dono do gato. Quando o gato é seu. Só que da minha irmã eu achei que fosse meu também. Me arranhando, o bicho parecia um ET de Varginha. Aí eu comecei a ficar com medo de gato. Raiva não, medo de gato. Aí hoje eu tô mais com cachorro do que gato. Mas eu acho um barato o gato, porque gato é diferente. O cachorro, você pode bater nele, ele volta lambendo você. O gato não, cara. O gato tem responsabilidade forte. O gato faz o que ele quer. O gato manda na gente. A gente é o humano do gato. O cachorro não. O cachorro é nosso. Agora, o gato, na verdade, é que tem a gente. Já reparou? Até a forma que ele vive com a gente. A Adriana, não é essa não, pessoal. Meu gato não é assim, não. Meu gato é fofinho. Porque ela tem uma personalidade de cachorro. Oi? Aí tá bom, mas assim, não tem nada contra gato, não. Eu gosto de gato. Tem que ser meu. Eu tenho que criar o gato desde criancinha para ele poder não me morder. Porque eles são terríveis, eles mordem, enfiam a unha, o dente. Não, aí, tá vendo? Aí, é isso aí. É esse temperamento do gato que eu acho fascinante. Claro, não me mordendo. Porque o cachorro fica, que idiota, né? Tipo, tá lá te lambendo, qualquer motivo. Tô brincando, é um amor incondicional, né? Aqui a gente não entende isso, o ser humano não entende isso. A gente finge que entende, mas não entende. O gato não. O gato é mais humano do que a gente pensa. Mas, enfim, sempre que eu falei isso, mas parabéns pelo gato. O gato é lindo, me trouxe lembranças. Ela. Opa, vai te arranhar. Se você não tivesse falado isso, tá vendo? Fica nervosa. Eu sou menina! Gato é isso.
Tá bom? Gente, boa noite, tudo de bom. Foi um prazer revê-los. E peça que na próxima aula todo mundo assista a aula. Vou começar a complicar, vou começar a entrar na equação diferencial, aí vai ficar falando que a matéria é difícil. Por quê? Nessa primeira parte estava muito fácil, precisa assistir, ela é muito mole. Né? Esse é o risco que vocês vão correr. Tá ok? Queridos, boa noite. Me calo agora e vou jantar, que já me chamaram. Tá? Um beijo. Boa noite, professor. Até quarta. Até quarta.